Olá pessoal, beleza? Olha, a videoaula de hoje é sobre o gênero textual teatro. Como o PET 5 de vocês pede alguma coisa com relação a isso, né, as características, eu sei que algumas coisas vocês já viram, mas eu resolvi fazer essa videoaula para reforçar um pouco mais, para poder ajudar vocês aí no PET 5 e também para aulas futuras, beleza? Primeiramente, o que é o teatro? É a arte de representar, através da qual atores assumem durante algumas horas papéis diferentes de suas atuações na vida real. Então o teatro, gente, é a arte da representação, de representar. Já diria o grande filósofo Aristóteles, né, que o teatro é mímese, ou seja, é imitação. É a arte de imitar a vida real, de representar a vida real. Mas é apenas no teatro que isso ocorre? Não. Vemos essa arte também nos filmes, nas minisséries, nas novelas, ok? Característica do texto teatral: textos encenados, ou seja, textos produzidos, roteiros que são produzidos para ser encenados, para ser representados nos palcos. Gênero narrativo, lembrando que vocês não confundem gênero narrativo com narrador. Por quê? Porque uma das características do texto teatral é o gênero narrativo. Porém, no texto teatral não há narrador, ok? Diálogo entre as personagens é uma outra característica. Também quero fazer aqui uma observação. Existe monólogos, ou seja, peças apresentadas por apenas um ator, por apenas uma personagem. Então, nesse caso, não vai haver diálogo, ok? Discurso direto. Olha, como não vai haver narrador, então o discurso é direto. As personagens, elas dialogam o tempo todo. Então, o discurso é direto, na primeira pessoa. Ou seja, prevalece o eu e o nós. Eu vou, eu falo, nós vamos, nós falamos, ok? Atores, plateia e palco são outras características que eu vou falar mais adiante. Cenário, figurino e sonoplastia também são características que eu vou também explanar daqui a pouco. Linguagem corporal gestual também é outra característica. Ausência de narrador, é aquilo que eu falei, é um gênero narrativo, porém não há narrador. Isso acontece não só no teatro, mas também nos filmes, né, nas minisséries. Então, assim, não quer dizer que uma peça não possa ter narrador, mas 90% das peças não possuem narrador, porque perde um pouco a dinâmica, né? Perde um pouco a graça. Então, o teatro precisa de dinâmica, por isso que existe o quê? O diálogo entre as personagens. Por isso que quando um livro, por exemplo, ele é adaptado para o teatro, né? Então esse texto passa a ser um texto teatral. Então eles pegam as falas do narrador e passam para as personagens, transforma as falas do narrador em diálogo entre as personagens, ok? Bom, e o que é o teatro? O teatro é uma forma de arte em que um ator ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Então, o teatro é uma forma de arte, gente, em que é representada por um ator ou por vários atores para contar uma história, para interpretar uma história para um determinado público, ou seja, para a plateia. A palavra grega teatron designava o local destinado à acomodação das pessoas que assistiam à representação nos anfiteatros. Literalmente significava lugar onde se vê, ou seja, o teatro é o lugar onde se vê o que? As peças teatrais, as encenações, ou seja, é um local destinado à acomodação, beleza? Cena.
ação representada ao público utilizando a linguagem teatral. Então, cena, gente, é a ação que é apresentada ao público através da personagem, através do ator que representa uma personagem. Esta palavra também costuma ser empregada para designar partes de uma peça ou pode ser também partes de um ato em uma peça. Esse PET 5 de vocês aí tem um texto e nele esse texto ele é dividido em atos. Encenar, encenação, o que é? Conjunto das formas de interpretação cênica, transformação de um roteiro em espetáculo. Então, ou seja, encenar é você transformar um roteiro, ou seja, um texto teatral, em espetáculo. Montagem de cenário, figurino, música, iluminação e representação. E colocar em cena, ou seja, colocar tudo isso em prática, ok? Ator é a pessoa que cria, interpreta e representa uma ação dramática, baseando-se em textos, estímulos visuais, sonoros e outros, previamente concebidos por um autor ou criados através de improvisações individuais ou coletivas. Então, o ator é aquele que interpreta, aquele que representa uma ação dramática, né? É aquele que entra em cena, seja através de textos, né, de falas que ele decorou, ou que pode ser também através de improvisações. Utiliza-se também o ator de recursos vocais, corporais e emocionais, apreendidos ou intuídos com o objetivo de transmitir ao espectador o conjunto de ideias e ações dramáticas propostas. Então, o ator também ele utiliza, além dos recursos vocais, os corporais, né, e os emocionais, ok? O ator pode utilizar-se de recursos técnicos para manipular bonecos, pode interpretar sobre a imagem ou a voz de outros, que é a dublagem, ou usar significantes corporais, que é o mímico. Então, gente, o ator ele pode usar vários recursos, né? Por exemplo, aquele teatro de bonecos, que eles ficam ali manipulando os bonecos, também é um ator. Na dublagem, quem faz a dublagem, por exemplo, também é um ator. Ou pode usar significantes corporais, ou seja, quando a pessoa faz uma mímica, essa pessoa também é um ator. Personagem, o que é personagem? Vem do latim persona, pessoa imaginária que é representada, imitada pelo ator. Então, o personagem é uma pessoa imaginária, uma pessoa que foi criada pelo roteirista, para aquele que escreveu o roteiro, aquele que escreveu o texto teatral. Então ele cria uma personagem. É uma pessoa imaginária com características definidas pelo roteirista. Então o roteirista é que vai definir essa personagem, se vai ser uma personagem boa, ruim, calma, se vai ser um vilão. Então quem escolhe as características dessa personagem é o roteirista, ou seja, é aquele que escreve esse texto teatral. Espectador, o que é o espectador? É o público para quem a peça é encenada. Ele é cúmplice do ator, pois sabe do fingimento deste e se comporta como se tudo fosse verdade. Então, gente, o espectador é o público, é a plateia, é aquele que assiste a peça, né? E ele se torna cúmplice, né? Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo ali é uma mentira, é um fingimento, mas ele comporta como se tudo fosse verdadeiro. Isso acontece, por exemplo, quando a gente assiste a uma novela, a um filme, né? Você sabe que aquele filme ali está acontecendo uma mentira, um fingimento, mas você é cúmplice, porque você prefere acreditar que aquilo é verdadeiro. Por quê? Senão não faz sentido. Se você começa a assistir um filme e não acredita no que está acontecendo, o filme fica sem graça, perde sentido. Então, mesmo você sabendo que não é verdadeiro, você prefere acreditar, né? Você pode ser cúmplice daquilo ali, pois senão isso não faria sentido, isso não traria para você o prazer, né? A catarse, né? Então
é preciso que você acredite naquilo ali, pelo menos enquanto o filme ou a peça estiver durando, estiver acontecendo. Ator, texto e espectador são os elementos indispensáveis ao teatro. Se um deles não estiver presente, não há teatro. Todos os outros componentes são acessórios. Então, gente, é importante saber que ator e o texto, ou seja, o roteiro, e o espectador, ou seja, a plateia, eles são importantes. Esses três aí formam o pilar, né? Sem um desses três não acontece o teatro. Agora o resto, ou seja, as outras coisas, os outros componentes, eles são apenas acessórios, né? A iluminação, o figurino, tudo isso é importante, mas é possível você fazer uma peça de teatro sem iluminação, sem o figurino, sem o cenário. Porém, você nunca vai fazer uma peça de teatro se não tiver o ator, se não tiver o texto e se não tiver o público. Então esses três são fundamentais, ok? Eles são indispensáveis. E peça, o que é uma peça? O termo é empregado tanto para designar um texto dramático quanto uma representação completa. Quando se pretende diferenciar, utiliza-se os termos texto e espetáculo ou encenação. Uma peça é dividida em atos e cenas. Exemplo, a quarta cena do segundo ato. Gesto, o que é gesto? Um dos organizadores fundamentais da dramática teatral é o gesto. Através do gesto e da fala, da voz, né, do ator, cria o personagem. Tornou-se um instrumento indispensável na arte teatral, através de um sistema de signos que exprime pensamentos por meio do movimento ou atitude da mão, do braço, da perna, da cabeça ou do corpo inteiro. Então o gestual ele é muito importante. Por quê? Porque o gesto ele ajuda a exprimir, né, o pensamento, né? Ele é um instrumento indispensável também. Por isso que às vezes quando um ator está falando, o outro ator procura não se movimentar muito, não se gesticular muito, porque senão ele acaba roubando a cena, né? Os filmes do Charlie Chaplin, por exemplo, era através do gestual, através das expressões faciais do ator que as pessoas entendiam, que as pessoas compreendiam o que estava acontecendo. Então é através dos gestuais, ok? Voz, elemento fundador do texto teatral, escrito ou não. Quando não vocalizado, o texto é gesto, é utilizado pelo ator para dar vida ao personagem. A voz e o gesto formam a performance, a linguagem primária do teatro. Então, a linguagem primária do teatro é a voz e o gesto. Movimento cênico do ator. As várias maneiras de o ator se deslocar no espaço cênico, suas entradas e saídas, ou sua posição com relação aos outros atores, acessórios, elementos do cenário, ou até mesmo aos espectadores, podem representar os mais variados signos. Então o movimento ele é muito importante, né? O movimento é quando o ator ele entra ou sai de cena, ou quando ele muda a sua posição com relação aos outros atores. O movimento tanto cria a unidade do texto teatral, como organiza e relaciona as sequências no espaço cênico. Então, a sequência dentro do espaço cênico acontece através da movimentação. Então, veja aqui algumas fotos de movimentação cênica, o movimento cênico do ator. Elementos teatrais, vamos falar sobre os elementos teatrais, o cenário. O
cenário local onde se realizam as cenas. Animado ou vivo é aquele que é instituído pelo corpo dos próprios atores. O cenário pode ser concreto, abstrato, objetivo e subjetivo. O cenário pode ser considerado concreto quando se utiliza elementos concretos em sua composição. E o cenário abstrato é aquele que não há objetos concretos ou objetos concretos ou quando os objetos concretos mudam de função. Veja aqui algum exemplo aqui de cenário. Esse cenário aqui, né, parece que é dentro de uma casa, de uma residência. Já esse outro aqui já ilustra algo ligado à fantasia, a fadas. Já esse outro aqui, né, parece o Império Romano, soldados, ok? Agora vamos falar sobre o figurino. Na encenação contemporânea, o figurino tem papel cada vez mais importante e variado, tornando-se verdadeiramente a segunda pele do ator. O fato é que o figurino, sempre presente no ato teatral como signo do personagem e do disfarce, contentou-se por muito tempo com o simples papel de caracterizador, encarregado de vestir o ator de acordo com a verossimilhança de uma condição ou de uma situação. Então vamos lá. O fato é que o figurino, sempre presente no ato teatral como signo do personagem e do disfarce, contentou-se por muito tempo com um simples papel de caracterizador encarregado de vestir. Então vamos lá, ver um exemplo aqui, ó. Aqui são roupas, né? Ou seja, o figurino é a roupa, é aquilo que caracteriza melhor a personagem. Agora vamos falar sobre a iluminação. A iluminação no teatro deve estar adequada às exigências do texto dramático. É utilizada como elemento expressivo da linguagem teatral. Ele possui 3 funções: iluminação das personagens em ação, iluminação dos ambientes criados pela cenografia e efeitos luminosos em geral. Então vamos lá, aqui alguns tipos de iluminação. Agora vamos falar sobre sonoplastia. É o conjunto de sons vocais ou instrumentos criados para sublinhar as ações de uma cena num texto dramático ou não dramático. Pode ser natural, quando é realizado por elementos da natureza, ou artificial, quando é realizado através de sons gravados ou de elementos fabricados pelo homem. Então pode ser um som natural ou pode ser artificial. A sonoplastia pode muitas vezes representar um momento de emoção, de suspense, né? Ou pode ser também digamos, um som de ambiente, pode ser também uma onomatopeia, ou seja, sons de animais, sons de um carro freando, uma batida, né? Ou seja, uma colisão de carros, ok? Caracteriza a classe social, ambiente, tempo, época, clima psicológico, suspense e dá maior ou menor ênfase à ação. Então veja aí um exemplo de uma mesa, né, de sonoplastia. Agora eu quero falar para você sobre o palco, né, o palco de arena. Isso aqui é um exemplo do teatro romano. Aqui o Maracanã, né, que é uma arena, não é uma arena para o teatro, mas para o futebol. Então faz lembrar, né, as arenas que acontecia nos tempos, né, romanos, naqueles teatros romanos. Então faz lembrar. É muito parecido com o teatro, porém o teatro é um espetáculo com atores, e aqui no caso do futebol são os jogadores que entram em cena, né?
Aqui exemplos de semi-arena. Aqui o palco italiano, palco elisabetano. Agora eu quero falar para vocês sobre o texto. O texto é formado por diálogos e dividido entre atos e cenas. Normalmente não há narrador, já falei para vocês sobre isso. Há apenas as falas, o gesto das personagens. A cada fala, uma personagem assume a primeira pessoa, geralmente colocadas com letras diferentes e ou entre parênteses. Ocorrem as descrições do cenário, do figurino, do ambiente ou da situação antes de cada ato. Aqui por meio de rubricas, né? O que seriam essas rubricas? São aquelas palavras que vêm entre parênteses, né? Explicando. Agora o ator entra em cena, o ator sai de cena, o ator cai no chão, o ator vai dar um soco em outro ator, né? Ou pode também estar explicando, né? Tá dando uma descrição assim do cenário, do figurino. Por exemplo, as luzes se acendem, as luzes se apagam. Então tudo isso é explicado através das rubricas, ok? Geralmente a sequência da ação dramática é constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho, ok? Antes no teatro grego eram feitas também por meio de máscara. Então, gente, o teatro grego utilizava-se máscaras. Vejam aí alguns exemplos, né, de máscara. Aí as máscaras do teatro grego. O teatro grego nasceu por volta do século 6 a.C. em Atenas, com apresentações em festivais sagrados relacionados ao deus Dionísio. A máscara possibilita ao homem assumir novas ideias e atitudes, pois garante o anonimato. Assim surgiram as festas populares mascaradas, como o carnaval. No Oriente, especialmente na Índia, no Japão e na China, é tradicional o uso de pinturas que modificam os rostos, como as máscaras, o que permite a criação de vários tipos. Ok, ficamos por aqui. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Ok? Obrigado e até a próxima aula.